Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvia Letícia, tô aqui para mais uma aula de geografia, mais uma videoaula, né? Que fazia tempo aí que eu não postava uma videoaula para vocês. E hoje nós vamos falar de outras regionalizações da América. Só para recapitular aí, lembra que eu falei que oitavo ano a gente fala muito de continente americano, nós já começamos a falar de continente americano, falamos aí da chegada dos europeus, né, da questão dos povos que habitavam aqui, como eles foram tratados, o que aconteceu com eles, enfim. Isso tudo já foi matéria dada. E hoje nós vamos falar de um outro tipo de regionalização. Não sei se vocês já ouviram falar esses termos, América Latina e América Anglo-Saxônica. O que é isso? Ou seja, nós vimos aí que o continente americano ele é dividido em 3 partes, mas até esse momento eu não tinha falado nada eu não tinha citado esses nomes, América Latina e América Anglo-Saxônica. Pois é, a América Latina e a América Anglo-Saxônica são formas também de regionalizar, ou seja, de dividir, né, as partes aí da América. Só que esses termos são utilizados muito em relação à questão da língua, em relação ao idioma que os países falam, as suas línguas oficiais, correto? Então, ou seja, a gente viu aí que os povos europeus, eles chegaram aqui nas terras, né, que mais tarde seriam chamadas de América, no final do século XV e início aí do século XVI. E daí impondo várias questões, sua cultura, seus costumes e também a sua língua aos povos. Pois bem, então esses vários elementos aí, a língua oficial dos povos acabou tendo essas duas denominações. O que é América Latina? A América Latina corresponde à língua neolatina, ou seja, línguas que derivaram do latim. E neo por quê? Ou seja, como se fosse um novo latim, né? Esse neo significa novo. E essas línguas, né, esse idioma, ele era falado em quais países da Europa? Portugal, Espanha, França, entre outros. Então, já suponho que as partes do continente americano, ou seja, os países que foram colonizados por Portugal, por França, pela Espanha, eles são países o quê? Em relação à língua, dentro da América, são países da América Latina, ok? E além da América Latina, nós também temos a América Anglo-Saxônica. Nome grande, né? Bonito, Anglo-Saxônica. Que nome é esse? Anglo-Saxônica são quais países? Anglo-Saxônica são os países que falam inglês. Ou seja, países dentro do continente americano, que não são da América Latina, são anglo-saxônicos. E por que esse nome? Esse anglo-saxônico é um povo germânico que colonizou o norte da Inglaterra. E saxão também é um povo também germânico que estava na Inglaterra. Então, falei em anglo-saxônico, lembrei de inglês. Então, essas são as duas divisões, regionalizações, baseadas no critério da língua falada. América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, os países que falam inglês, eles se encaixam dentro do critério anglo-saxônico. E os países que falam, né, português, espanhol, francês, se encaixam dentro dos locais da América Latina. Correto? Agora eu quero que vocês prestem também um pouquinho atenção, porque às vezes tem uma certa confusão. Por quê? Por exemplo, México tá lá na América do Norte. Aí na América do Norte eu tenho Canadá e Estados Unidos. Esses países, a língua basicamente é o inglês. Só que o México, ele foi colonizado pelos espanhóis. Então, eles falam o quê? Espanhol. Então, dentro dessa divisão da língua, o México é também latino. Como o Brasil também acaba sendo América Latina, porque nós falamos português. Então, essa divisão entre anglo-saxônico e latino é tudo baseado o quê? No idioma, na língua que o povo professa, certo?
E além, né, dessas divisões aí, dessas línguas que foram impostas pelos europeus, eu tenho alguns outros idiomas dentro dos países. Por exemplo, no Peru e na Bolívia, além do espanhol, né, que é a língua aí oficial, eu tenho outras línguas oficiais, que é o Quechua e o Aimará. Ou seja, não chegam a ser dialetos, são línguas oficiais também faladas pelos povos de lá. E exemplo também eu tenho o Canadá. O Canadá, na província de Quebec, ele fala francês. E o restante, né, as demais partes do Canadá falam o inglês. Então, ou seja, isso é a extensão maior, né, de América Latina e América Anglo-Saxônica, mas dentro de um mesmo país que é latino ou dentro de um mesmo país que é anglo-saxônico, eu tenho também alguns idiomas que são considerados oficiais. Ou seja, idiomas que às vezes já eram falados antes da chegada dos europeus. E, por exemplo, no Canadá, idiomas que eram falados na época em que houve essa divisão de colonização. Uma parte pode ter sido colonizada pela França, outra parte foi colonizada pelos ingleses, ok? Correto? Então, ou seja, América Latina e América Anglo-Saxônica, regionalização baseado na língua, no idioma que é falado dentro do continente americano. Então, hoje a gente fica por aqui nessa aula, espero que vocês tenham gostado. Vai ter um exercício falando disso também, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!